Oi pessoal, que bom ter vocês de novo aqui. Quem está acompanhando essa série tem percebido que eu estou tentando falar sobre plantio de vasos para casa. É uma dúvida muito frequente aqui na loja. As pessoas têm medo de comprar uma planta, levar para casa, não saber cuidar e depois essa planta morrer. E vocês têm visto que é fácil, só tem algumas coisas a serem seguidas, assim. No primeiro programa eu falei sobre o lugar ideal, onde você quer colocar esse vaso, a rega ideal, não pode deixar também só chegar e deixar esse vaso lá de qualquer jeito ou pecar pelo excesso. Na semana passada eu ensinei sobre o plantio, como ele deve ser feito, qual é o substrato ideal para essa terra. E agora, hoje, eu preciso falar sobre adubação. Porque não basta só você fazer um vaso, ter um vaso muito bonito e deixar ele lá só depois colocando água. Você tem que lembrar que aquele vaso que a planta está inserida é o microambiente dele, ele só tem dali para retirar seu alimento. Então você precisa repor. Assim como a gente se alimenta, o vaso também, a planta vai se alimentar da terra que tem naquele vaso e com o tempo ela esgota, ela vai ficando empobrecida. Então a gente precisa adubar sim. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar sobre o NPK, ou 4-14-8 ou 10-10-10. O que é isso? É o adubo nitrogênio, fósforo e potássio na proporção de 4-14-8 de cada um, ou 10-10-10. Então eu vou ensinar vocês a usarem. Quando a formulação do meio, que é o fósforo, for mais alta, a gente usa para a planta florescer. Então o 4-14-8 é usado, por exemplo, você acabou de plantar um vaso, quer adubar, você vai colocar o 4-14-8, independente se ela for uma fruta ou uma flor. Ali ela vai arrancar mais, ela vai retirar mais nutrientes para se fortalecer e florescer. O 10-10-10 é um adubo, a gente diz que é de manutenção. Você agora que vai entrar a primavera, você vai limpar seus vasos ou vai podar seu jardim em geral, você vai usar o 10-10-10. Poda, aduba, espera para adubar numa época que tiver com chuva. Agora, se você vai fazer um vaso, você acabou de plantar a sua muda, aí você vai jogar o adubo e regar. O ideal também é fazer isso no final do dia, longe do sol, porque o adubo é forte. Esses granulados que a gente está acostumado a ver, ó, são adubos químicos, que é o NPK químico. Ele só tem o macronutriente, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. Tem muita gente que usa, ele é de uma absorção mais rápida e o retorno dele também, você já vê o retorno dele na planta mais rápido. Só que hoje em dia é uma tendência usar adubo mais natural, que são os humos de minhoca, os estercos, o adubo bocashi, que é muito usado, torta de mamona e farinha de osso, isso tudo é adubo natural, vegetal a gente diz. E ele tem, além dos macronutrientes, ele tem os micronutrientes, então ele já faz a composição toda. Porém, ele é um pouco mais lento ainda, então você vai fazer essa adubação uma vez por mês. Lembrando que a gente está falando de plantio em vaso, então também se o seu vaso é pequenininho, a quantidade de adubo é maior. Se o seu vaso é menor, se o seu vaso é grandão, aí você vai pôr mais. Porque eu vejo que tem gente que tem um monte de tamanho de vaso e aí começa a adubar e daí põe a mesma quantidade de um vaso grande num vaso pequeno e aí mata as plantas. Então o adubo é muito sério, tem que usar com cautela. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês são os adubos que eles se chamam coach, na verdade. Ele é totalmente feito em laboratório. Eles são feitos com micro e macronutrientes. Você vai achar ele em toda a proporção, que nem esse que eu tô na mão, é o 18/5/9. Ele é mais na hora do enraizamento da planta. Então, se você acabou de plantar e quer que um negócio enraize mais rápido, o nitrogênio tem que ser mais forte. Você não precisa saber disso tudo, só precisa ser bem orientado numa floricultura na hora e depois você vai usando. Agora, o legal desses coats é o seguinte,
você vai colocar ele no seu vaso e ele é de liberação lentíssima. Ele vai liberando e depois você só vai repor a cada 5 meses, 6 meses. Então, o interessante de colocar ele é que nessa correria nossa do dia a dia, às vezes você não tem tanto tempo, uma vez por mês, de adubar. Investe no coach, depois na próxima vez que você for repor o coach, você coloca algum outro adubo junto, porque um vai fortalecer bem rápido e o coach vai manter nesse outro período também adubado. Então é isso, pessoal, sobre a nossa série de plantio em vaso. Era isso que eu acho que é interessante vocês saberem. O lugar ideal que vai colocar essa planta, a rega ideal. Se você já tem alguma planta em casa que é só remanejar, não esquecer da rega, que tem que ser bem feita. Depois, se você vai fazer um vaso, eu ensinei o plantio ideal, como deve ser feito desde o início, e a adubação. Você seguindo esses 4 passos, você vai ter sempre seu vaso lindo. Lembrando que agora vai começar a primavera, a hora que começar a chover, aumentar a umidade, os dias ficarem mais quentes, até nos vasos, nos vasos que você já tem, é interessante fazer uma poda de limpeza, aí já vai adubando e já vai regando, que aí você já vai ver sua planta reagindo, cada vez mais sua casa mais bonita e feliz, seu jardim bem gostoso. Você vai ver que vai começar a vir beija-flor, borboleta, que esse é o interessante do jardim. E se tiver alguma dúvida ainda, pode nos procurar, vem aqui na loja que a gente termina de ensinar. Obrigada, muito obrigada.